Olá, pessoas, como que vocês estão? Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Singular Universal. Às vezes eu confundo e falo Universal Singular. Eu preciso prestar bastante atenção, não sei se acontece com o Tiago. Mas estamos muito felizes com a recepção do nosso primeiro episódio, está além das nossas expectativas, né? Claro, nós não estamos ainda milionários, nem com 1 milhão de espectadores, nem de ouvintes, mas assim, chegaremos lá, porque a resposta está sendo bem bacana. Espero que continue assim, dessa forma, para o... Como que é? Como que o Buzz Lightyear falava? Para o alto e avante. Não, hã? Não, para o alto e avante? Para o infinito e além. Para o infinito e além, é verdade. Isso. Então, enfim, eu estou aqui em companhia do Titi, do Tiago, para os formais, o Titi para os íntimos. Dá oi aí, Titi, fala do que você achou do programa passado. Olá a todos. Eu estou muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer da primeira Episódio vez. sobre orgulho. É, exatamente, que fala sobre orgulho de amores clandestinos e também muito contente com a recepção do público, dos ouvintes. E esse episódio, em especial, tem um carinho muito grande por ele também. Sim. Deixa eu fazer um adendo, né? Em razão da provocação do nosso primeiro episódio, eu voltei a ler Eduardo Louis, Mudar Método. Que livro potente. Acho que todo mundo precisa ler Eduardo Louis. Eu só li um até hoje. Se eu ler os outros, tô fodido. Eu vou ler só Eduardo Louis na vida, né? Faz parte, né? Mexer com a gente do jeito que mexeu com o outro. E para os ouvintes, para os telespectadores, que bom que passou um carro aqui agora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tudo bem. Helicóptero passando, deve ter alguém se afogando na praia, normalmente é isto. Sim. Até me perdi no que ia dizer. Mas para quem nos ouve, para quem nos vê, Tiaguinho, nosso Titi é bem queridinho, as publicações são mais compartilhadas com o nome dele do que com o meu. Ele é muito querido, que seja mais assim. Enfim, vamos cortar. Com quem que a gente está hoje, Titi? Qual é a nossa companhia? Nos apresente essa como que é? Não é apresentação. Essa convidada, essa atração internacional. Quem que é? Bom, é com muito carinho mesmo. Como se o pessoal não estivesse vendo, mas tudo bem, mas quem não estiver ouvindo, quem estiver ouvindo, né? Eu já estou aqui há um tempo, né? Para as pessoas que nos ouvem clandestinamente, né? Tá no trabalho, tá fingindo que tá trabalhando e bota assim no foninho. Bom, falando, né? Estando na Covilhã, Portugal, a nossa convidada é Thaís de Sá Oliveira, que é uma grande amiga e, além disso, uma pesquisadora e uma das vozes mais potentes para falar de Sartre, seja internacionalmente quanto nacionalmente. A formação da Thaís, ela perpassa tanto a psicologia como também a reabilitação psicossocial e também as áreas de filosofia. Atualmente a Thaís está finalizando, ela está na reta final do doutoramento dela em filosofia. E esse tema em específico é muito caro a ela, até porque é o recorte, é o tema, é a provocação que movimenta as pesquisas dela. Além disso, a Thaís ela é mãe de pet, ela é mãe do Mau, do Maurício, gato existencial, que a gente tanto ama. Maurício ou Maurice? Maurice. E também ela é coordenadora da especialização de psicologia clínica sartriana, de psicologia fenomenológico existencial e também do programa de especialização em Kierkegaard, no CAF. E além disso, ela também tem grupos que falam de Sartre, é uma das grandes pesquisadoras da área. E eu quero agora convidá-la também para falar um pouco de si mesma, né? Não apenas eu aqui, mas fala um pouquinho da gente, sobre você, Thaís. Pode falar. E Thaís é a nossa querida professora na especialização de Sartre. Exatamente, e prof. É isso. Gente, obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu lembrei do show do Truman. Né? E se eu não tiver, boa noite. Aí é boa noite em Portugal? Aqui acho que já constitui como noite, 8h36, e agora eu entendi porque o Maurício estava na mesa. Porque é hora do jantar dele, tadinho. Mas eu acho que o Thiago já fez um ótimo trabalho me apresentando. Mas é isso, eu sou psicóloga clínica,
Sartre tocou meu coração no último ano da universidade, desde então não larguei, né? Tive transitando pela antipsiquiatria, pela parte de saúde mental mais severa, né? Só que para o doutorado eu resolvi entrar no, no neurótico, sair um pouco do psicótico e entrar no neurótico, que é algo que acho que nos atravessa a todos, né? O meu tema de pesquisa. Então, eu estou aqui e dando aula para esses meninos maravilhosos e podendo compartilhar momentos com eles. E é um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho. Ô, Thaís, aproveitando, já que você deu a deixa, e eu sou desses, né? Você falou que deixou do psicótico para ir para o neurótico. Antes de entrar no nosso tema e apresentar o tema que a gente vai falar, em poucas palavras, diferencia os dois para gente. Nossa, você quer que eu vá lá no Freud? Não, é só Não brevemente. precisa. Não Não, não precisa ir no precisa. Freud. É só para Mas que você assim, pode. muita gente não tem, vai nos ouvir, mas o que é um neurótico? O que é um psicótico, né? Bom, eu não gosto de categorias, isso era uma brincadeira com o papai Freud, aquele com quem eu não tenho um complexo de Édipo bem resolvido, né? Pego no pé dele pra caramba. Mas dizer que eu comecei, né, minha vida como pesquisadora pesquisando os transtornos que são mais que é a chamada loucura, né? A chamada saúde mental severa, que não tem termos que não sejam já estigmatizados. Por isso que eu sou da ideia também de nos apropriar do termo loucura e mostrar que é mais do que Hollywood vende, né? Mas eu comecei minha carreira me aproximando mais dessas experiências, né? Fiz residência no hospital psiquiátrico, desculpa, Instituto Municipal, mas enfim, já dentro de um âmbito de reforma, e agora vim para os mais light, né? Aquilo que toca a nossa clínica particular, não nas instituições necessariamente, né? E agora eu estou estudando mais o que. E daí que vai o meu questionamento, né? E mais para frente desenvolver isso no pós-doutorado, é o que constitui ansiedade num tempo ansioso. Se a gente vive em tempos ansiosos, que o mundo pede que a gente funcione de maneira ansiosa, será que ainda tem, né, relevância falar de transtorno de ansiedade? E transtorno de ansiedade, eu acho que hoje em dia toca todo mundo, né, gente? Quem nunca? É um espectro de ansiedade. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Então, eu saí da experiência de loucura propriamente dita para trazer, para pensar agora a dita normalidade, que nem nunca é normal ao 100%, né? Claro. Num mundo do jeito que o nosso é. Eu estava ontem escrevendo um texto sobre o Cooper, um antipsiquiatra famoso, que ele fala na Morte da Família, se não me engano, que ser normal numa sociedade doente, né, não é realmente saúde mental, né? Numa sociedade que normaliza na ideia de uma curva de normalidade, né? Não quer dizer que, enfim, e que também é isso. Loucura também é uma maneira de tentar se manter são nessa sociedade, né? Uma Então, forma da gente mais ou performar para a menos isso. sociedade, né? De Exatamente. Ó, performar. falando no filho, o filho acabou de chegar. Ah, bom. Morri e se apareceu. Aí, Thaís, como você mesmo já tocou no assunto, que a gente vai falar de ansiedade, nós, como três existencialistas críticos, querendo ou não, é uma linha muito crítica, como você também já expôs, né, na sua forma de lidar com todos esses assuntos, né? E a gente tem uma maneira mais ampla de pensar a respeito desse tópico, né? Daí, assim, eu começo perguntando para você a respeito de ansiedade. O que é ansiedade, da forma como a gente observa, e se tem alguma semelhança ou diferenciação da angústia, que é um tema muito caro para Hum, nós, os existencialistas, para a fenomenologia, para o existencialismo, para ser mais exato, né? hum. Consegue falar um pouquinho para a gente a esse respeito?
Esse daí tem constituído o maior problema da minha investigação, né? Porque Sartre não fala de ansiedade. Eu estava até. Ai, que eu não vou ver vocês. PowerPoint que eu estava preparando para o evento de Oxford, que eu tenho os números das vezes que Sartre fala de angústia, fala de ansiedade nas obras principais. E Sartre não fala de ansiedade. Então, quer ver, ó, ansiedade ele fala uma vez na Crítica da Razão Dialética e não é como substantivo, é como adjetivo. Interessante. Né? E aí, enquanto a angústia, só no seriunada são 16 vezes. Né? Então, é uma diferença significativa. Mas se a gente pegar a ideia de ansiedade como no, no DSM, né, ou a própria definição da APA, né, esse estado de antecipação, esse estado de taquicardia, a palavra, né, em inglês ela é traduzida, e esse é um grande problema na pesquisa também, porque você tem, por exemplo, o conceito de angústia, eu vou ficar que nem vocês, é assim que é para mostrar, Golden? O conceito da Isso, angústia em ótimo, inglês bem no meio. Vai correto. ele é traduzido para concept of anxiety, então assim não é anguish, né? Não é angústia existencial, ele acaba sendo traduzido para ansiedade. Então a gente tem assim a fronteira entre esses dois termos é muito difusa. E aí Sartre, por nunca ter sido um psicólogo, né? Embora gostasse muito desde os anos 30, ele flerta com a psicologia, né? E podemos dizer que até 72 ele mantém esse projeto, né, de sua maneira, abordando a partir de diversas perspectivas, né, o que é o existir humano. Ele não via o que eu vejo na clínica, o que vocês veem na clínica, né, as pessoas aí sofrendo burnout, as pessoas sofrendo agorafobia, as pessoas com 500 mil manifestações, né, de ansiedade pelos tempos. Mas eu acho que tem tudo a ver com se a gente está pensando. E aí, né, o nome do podcast, né? Eu estava até lendo esse texto antes de chegar aqui com um grupo de trabalho da Argentina que eu tenho. A gente está lendo Singular Universal, né, que está no Kierkegaard Vivo, é, que é uma obra que reúne vários textos, tem dois do Heidegger, um do Sartre, um do Jaspers, sobre Kierkegaard. E se a gente vai pensar, então, no singular universal, né? O que há de singular na experiência universal, que é constituída e constitui o singular, né? Essa circularidade. Eu acho que nada mais, e aí eu estou me adiantando à última pergunta do roteiro, e sim, galera, a gente fez roteiro, né? Muito organizado. Gente, é só o roteiro para a gente seguir umas ideias, mas Até com porque a a Thaís está conversa fluida. subvertendo tudo. E tá Desculpa, tudo bem, esse é o seu espaço para isso, né? a Thaís vai subvertendo tudo, né? Nem espero Se a menos. gente pensa, não é? E se a gente pensar, né, que a ansiedade ela pode ser compreendida de maneira dialética, né? E aí isso, você perguntou a diferença entre ansiedade e angústia. É, Isso. E no tocante à perspectiva existencial, amiga, de que modo o existencialismo enxergaria a angústia? Hum. Então, eu estou puxando, esticando, dando dobras nisso, porque, né, é um transtorno dito psiquiátrico, né, que é muito engraçado, porque é isso, todo mundo tem, quem não toma Rivotril hoje em dia é minoria, é, né, se, se a gente pensar que isso seria, né, uma maneira de diagnosticar, de definir e tal, eu acho que meio que escapa o nosso âmbito do existencial. O que a gente quer entender, então, como surge tal fenômeno,
né? E que hoje é chamado como ansiedade, né? E aí, o que eu estou trabalhando, e aí eu não queria ser muito técnica, mas o que eu estou trabalhando é que a ansiedade é uma maneira de fugir, né, da angústia e da liberdade que constitui a nossa existência. E aí, sendo uma maneira de fugir, por que que eu digo fugir? Né? É Porque na justamente angústia eu me perguntar, defronto. é justamente fazer essa ponte, né? O porquê disto, né? Aham. Porque na angústia é onde. E aí já começa desde Kierkegaard, por isso que o conceito de angústia é importante para a gente pensar isso. A angústia, ela é uma condição ontológica, eu não me livro dela, não tem como objetificar, como estava no texto. Ah, não, você leu do Barata, né? Tem um texto do Fábio Capri que é maravilhoso, sobre a angústia nos três filósofos, né? Kierkegaard, Heidegger e Sartre, e o que a ciência não pode objetificar, né? Se a angústia é isso que sou, né? Como é que eu faço para não viver angustiado o tempo todo? Sartre escreve no Seria o Nada. E aí ele vai apresentar uma estratégia de fuga dessa angústia, dessa liberdade, né? Tentativa de fuga, porque não dá para fugir do que eu sou, que é a má fé. E aí eu estou lendo e estou inferindo que a ansiedade seria um modo de má fé, né? Uma modalidade de má fé, que talvez seja até a modalidade no qual a gente mais foge da ansiedade hoje em dia, né? Então, em vez de eu deparar com a grande pergunta, o que que eu faço aqui, o que que eu quero, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu gosto, né? Quais são as minhas séries favoritas, por que azul e não verde, e por aí vai, eu me ocupo de todas as coisas do mundo, né? De tudo que me demanda. E aí entra fenômenos como procrastinação, né? Tem um pessoal no Japão que eu gosto de estudar, mas não vai entrar na tese não, mas que eu gosto de estudar, que são os hikikomoris. Não sei se vocês já ouviram falar dos hikikomoris. Não, não, fala um pouquinho para nós. Vocês não conhecem os hikikomoris, então. É um Não. fenômeno japonês, mas que já se encontra na Itália e na Espanha, tem grandes números, mas ele é bem, se a gente for pensar aí, o universal japonês, né? Para o singular hikikomori, vamos, já que vocês estão com esse nome aí no podcast, vamos gastar ele, Claro, né? A gente manda, tem no manda. Japão uma sociedade que é média, média alta, né? Classe média, média alta, mas com baixo nível de frustração e baixo nível de tolerância a fracasso, né? Então, se você, porque por isso que você tem qual é o Harikiri, que sei lá o nome do negócio, né? O Harakiri, se eu não me suicídio por engano. honra, suicídio por honra, essas coisas. Então, o que que acontece no Japão? As pessoas, os adolescentes estudam, 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 né? Tem as horas da escola e depois tem os preparativos para os exames e tal. Se não passava a primeira vez, não sei se mudou isso, mas antes, se não passava para a universidade, não passava, né? Então, Uhum. assim, você tem uma chance, é uma chance só, então é muito competitivo, né? Então, você tem esses alunos que, por bullying, a grande maioria, né? Por bullying, acabam repetindo o ano, né? Eles começam a se negar a ir para a escola e repete o ano, e aí você já perde toda a sociabilidade, né? Que, poxa, no Brasil a gente joga futebol com um amigo na rua, depois da escola, a gente vai para a pracinha, a gente, né? No Japão, como é tudo muito centrado nos estudos, você perde a tua turma, é difícil você se enturmar. E essa galera, então, se retrai nos quartos deles, né? E aí você começa a pensar, não, tudo bem, é o pessoal que sofreu, que quer, então, se isolar da sociedade. Mas eles não só se isolam da sociedade, mas eles continuam interagindo por avatar, que é o que é interessante, porque é uma galera que desiste do social, mas se mantém social no virtual, Uhum, né? uhum. E muitos deles acabam sendo encontrados mortos, né, infelizmente, né? Desculpa, não sei se a gente pode Olha, falar dessas coisas no claro, por podcast. favor, à vontade. Devemos, Não é para devemos. crianças. Porque eles, é, porque eles acabam definhando mesmo, né? Trancados. É, então é Secundariza um. um modo de secundarizar a vida, né, Thaís? Sim, é uma desistência social, né? É uma assim, para quê?
né? Eu fico muito mais protegida através do meu avatar dentro da minha casa, né? Mas enfim, aí tem vários desses fenômenos, né? Eu apresentei há um tempo atrás na UERJ e adicionei na minha apresentação o scrolling, né? Que é você ficar lendo só notícia ruim, né? Porque é tipo assim, tem gente que sente calma com isso, né? Tem gente, não sabia disso. Tem É, gente que sente calma em ver coisa ruim? tem, Nossa, é eu fico muito, muito angustiado. Vamos interessante. pegar o tempo, né? Eu fico angustiado vendo coisas ruins. Nossa, interessante isso. Exatamente, mas a galera que vai consumindo a notícia, assim, sabe? Uhum. Uma atrás da outra. Não é à toa que é o que, O que mais FOMO, dá. Não é à toa que é o que mais dá como fala, popularidade nas coisas nas nossas redes sociais, em tempos de uhum, algoritmos, né? É realmente a coisa ruim, né? Quanto mais polêmico, uhum. quanto mais tendencioso, quanto mais tensiona para o negativo, mais atenção tem, mais retém atenção, né? Mas é isso, né? São tentativas de você se ocupar, né? E aqui eu tô sendo heideggeriana, não é você, mas tudo bem. De você se ocupar das coisas do mundo e não se preocupar contigo mesmo, né? Então a gente vê 1.500 vídeos curtos na plataforma de vídeos curtos, que eu não sei se a gente pode falar o nome da plataforma, TikTok, né? Instagram, qualquer coisa do tipo. Quiser patrocinar a gente, manda aí. Ou tem gente que dorme vendo casos de true crime no YouTube. O YouTube eu posso falar que vai pro YouTube, né? É, é isso, como maneira de você se distrair, né, do que nos é mais necessário, né, de assunção do nosso projeto, assumir que nós fazemos nossa existência, né, que somos autores e que a gente precisa escolher, ou então deixar passar, né, atrasar cada vez mais, procrastinar nas decisões, né, o que acaba entrando todo um ciclo de ansiedade mesmo, né, porque aí e aí uma das esticadas que eu tô dando na cordinha Sartre, no esboço para uma teoria das emoções, ele categoriza o medo e eu esqueci a outra. Livro predileto do Tiago. O Depois de transcendência medo. do ego, claro. Isso, lógico. O Isso. medo, a tristeza passiva, a tristeza O ativa. medo e a tristeza, isso. Ele pega essas duas emoções, né? Mas a gente pode extrapolar e dizer que ele faria isso com todas as outras emoções, né? E aí ele descreve o lado ativo e o lado passivo, né? E aí a gente pode pensar esses elementos na ansiedade, né? Porque a ansiedade, quando me chega na clínica, ela não me chega só de uma forma, né? Ela me chega ou com uma aceleração, né? A gente já tem uma aceleração do tempo social que está rolando aí, porque, enfim, Uhum. as redes sociais e a tecnologia e tal. Então, ou eu acelero para dar conta e para estar no ritmo, e aí tem aquele texto da Eliane Brum, né? Que eu sempre esqueço o nome, dopados, correndo, cansados, eu Eu não vou sei a procurar aqui ordem, enquanto você mas eu acho fala que aí. são esses três Uhum. adjetivos. É, Você então, ou a gente. o da vida que ninguém Oi? vê? O da vida que ninguém vê? Não, não, é assim mesmo o nome. Cansados, Exa dopados e exaustos e correndo e dopados. exaustos e correndo e dopados. E Isso. dopados. Né? Então, assim, ou a gente tem uma ansiedade ativa, na qual eu me ativo e tento dar conta de tudo isso. Então, é o WhatsApp 24 horas, é reunião por Zoom. E agora é muito doido, né, depois da pandemia, né? Porque a gente teve que voltar a ter a vida né, objetiva na vida Offline. física, né? É porque a gente não pode chamar o virtual de não vida, né? Porque é uma Uhum. extensão da vida. Então, assim, Uhum. mas a gente teve que acoplar com as nossas atividades online que a gente foi assumindo durante a pandemia, né? Então, ou tem gente que acelera muito para poder dar conta de tudo isso, ou tem gente que paralisa. E no paralisar também surge nesse horizonte um descrédito, uma desconfiança no futuro, uma insegurança no futuro, porque isso também é bombardeado, falando de notícia, né? Bombardeado com notícia de fim de mundo, guerra, Terceira Guerra Mundial, que já está desde
começo da guerra da Ucrânia, né, que a gente Nos deixam sem futuro, né, Thaís? Sem perspectiva, possibilidade exatamente. de futuro, claro. Então, como é que vou querer me lançar, né? Qual vai ser o meu desejo? Olha só, o meu terapeuta. Como é que vai ser o meu desejo de me lançar? Como é que eu vou me projetar algo se, né? Então, nessa tentativa, eu tento antecipar o futuro o tempo todo, eu tento viver à frente, né? Em vez de realmente estar no presente, tomando decisões, né? E agindo com o âmbito, né? Nesse, né? De me projetar para o futuro, para ser diferente do que eu sou, né? Hoje, que Como eu posso pensar em é, futuros? Como eu posso pensar em futuro se estão dizendo que esse futuro não vai existir, seja lá qual for, né? Por mais que eu haja nesse uhum, mundo, eu vou ficar, vou morrer, vou usar que eu moro aqui na beira da praia, né? Eu vou morrer na praia, né? É um beco sem saída, uhum. não tem um É desvio aquilo, se possível. nada der certo, vamos aprender a entortar arame e vamos vender artesanato na praia, entendeu? Porque dá igual. Ferrou, porque já não dá muita grana todo mundo fazendo isso. Vai virar o capitalismo da praia, só pode. Ué. Ô, Thaís, eu gostei muito, assim, pegando um pouco do gancho de tudo isso, pegando os arames, né? A gente Eu estava até babei discutindo. aqui. Estou pegando Cortando água os aqui para quem arames. está nos ouvindo. Eu quase babei aqui. Desculpa, Golden, desculpa, amigo. A amiga Manda. Thaís estava te ouvindo aqui e gostei muito da descrição que você traz da ansiedade enquanto aceleramento do tempo, que é uma coisa que a gente geralmente pensa na ansiedade, né? Hum, Como aquilo que perturba o meu corpo completamente, que acelera esse tempo que é vivido, hum, né? E daí esse outro processo que é da paralisação mesmo, da paralisia hum, mesmo, né? Recentemente, tem um caso muito curioso que aconteceu em São Paulo, numa escola privada, que uma jovem negra foi encontrada morta no banheiro feminino, é, e tinha algumas mensagens que ela sofria bullying, inclusive dentro dessa escola hum, privada. E existiam, inclusive, algumas provas de que ela estava vivendo processos ansiosos e a própria escola não se responsabilizou hum, para tanto pensar em atividades de reparação, como também pensar em atividades terapêuticas, né? E te ouvindo hum. falar, eu fiquei pensando de que maneira você consegue enxergar, por exemplo, a psicologia existencialista, lidando com casos de ansiedade. O que você sente que, tipo, essa psicologia de inspiração sartreana, ela tem de contribuição? Uhum. Pois é, como é que a gente pode contribuir, né? A gente tem que trazer para a angústia. Mas, né? Como é que a gente Bora. contribui? Mas a angústia não necessariamente é ruim, né? Então a gente trazendo Por as que não é pessoas que ruim, acompanhamos. Thaís? Por que a Porque a angústia não angústia necessita. é o que me possibilita me fazer diferente, né? Eu me singularizar, eu não seguir a consciência de rebanho, como Sartre chama, né? Eu poder tomar decisões que são mais, eu não gosto muito da palavra autêntico, mas que são mais de acordo com o meu projeto, né? Com o que eu quero para mim. Mais legítimo, talvez. Oi? Mais legítimo, talvez. Uma palavra que pode. Sim, sim, mas outro dia eu já levei um sacode no meu orientador porque eu usei genuíno. E filosoficamente, Estamos ou fora você do meio assume a acadêmico. autenticidade, né? Mas isso, que esteja mais de acordo, né, Hum. com a pessoa que eu quero me fazer. Eu acho que isso é importante. Mas também a gente tem que reconhecer que a gente não vai fugir da má-fé, né? A gente não vai fugir da ansiedade. Até porque senão não funciona nesse mundo. E aí está o aspecto universal disso tudo, né? Porque se meu chefe me manda uma mensagem, olha que meu chefe é meu amigo. Se ele me manda uma mensagem e eu não respondo em 5 minutos, ai de mim, né? É pior, porque ele mora em Portugal, né? Então, vocês começam a pipocar as mensagens meio-dia para mim. Ele já é às 8 horas da manhã. Viu, Alexandre? Se você estiver ouvindo, Vi, eu te amo, chefinho. viva a tecnologia. É, Beijo, Alexandre!
Mas é isso, né? Então a gente tem que conseguir funcionar nesse mundo ansioso, né? Nesse horizonte ansioso que a gente vive, a gente tem que poder dar conta da nossa maneira, e aí tá também o trabalho clínico de reconhecer os nossos limites, né? O que que para mim é muito ansiogênico demais, o que que, né, dá para aguentar, o que que eu estou disposto a bancar e assumir, né? Porque também ficar na angústia o tempo todo não é uma maneira muito vivível, né? Aí eu recomendo a galera ler A Náusea, né? Onde o nosso querido Roquetan Estou passa tentando mais de tô tentando 300 pela quarta páginas. vez a ler. Vamos lá. Não é fácil, porque ele causa o quê, Golden? Ele causa justamente a náusea, a angústia, né? É Eu isso. leio, esses dias eu até compartilhei com o Tiago, eu li para mais da metade, quase finalizei, né? Cada vez que a gente relê, tem um novo entendimento, uma nova apreensão, um novo contato. E a parte em que ele está se olhando no espelho é muito angustiante. Quem nunca viveu se olhar no Hum, espelho e não se reconhecer? Em se ver hum, distorcido de uma certa forma, seja pela própria visão ou com influência dos outros, vamos dizer assim, né? É muito uhum. angustiante. A náusea interessante dela, que é um texto tão bom que apesar de você querer fugir, Que é ruim. que não, é porque ele é ruim no ponto de causar desconforto naquilo que a gente tá vendo. E a gente Ah, cai nessa fuga, porque a gente não quer, a gente quer de uma certa forma, principalmente porque é um romance, vamos dizer assim, é um diário, alguma coisa do tipo, a gente espera algo um pouquinho mais leve, por mais que seja desafiadora. Mas o Sartre, na náusea, ele é continuamente desafiador. Né? Ele Hum. vai, ele dá uma desacelerada, aumenta, desacelerada, aumenta. Quando você vê assim, cara, eu estou angustiado com isso. A náusea, a melancolia bate. A gente sente realmente essa melancolia do Roquetan. Uhum. Exatamente. Então, assim, a existência é um pêndulo, né? Eu não posso estar estacionado em nenhum dos dois lados. Mas lógico que existe diferença entre o que me chega na clínica de uma ansiedade que dá para gente, né, sobrelevar e, o pessoal que chega a ter, né, crise de pânico mesmo, né? E aí é o que eu penso em no futuro abarcar a partir da antipsiquiatria, né? Pensar, então, quais deveriam, se é que é necessário ter critérios diagnósticos, quais deveriam, porque deveriam ser atualizados, né? Porque é isso, se eu não estiver ansioso, eu não funciono, mas aí se eu estou ansioso demais, eu já não funciono. Então, a Qual gente é a poder medida disso, né? qual é a É. medida disso e isso, e aí, né, os avanços psicofarmacêuticos eu acho que são importantes, de certa forma, diferente da época da antipsiquiatria, que os remédios eram mais de primeira geração, né, tinha mais perigo de vício e etc. Eu acredito que exista uma maneira da gente, para esses casos, né, mais debilitantes. E aí também debilitante para quê, né? Porque a pessoa não tem que ficar querendo encaixar no capitalismo, mas ela tem que funcionar no capitalismo ao mesmo tempo. Então, assim, para esses casos, né, de Vamos enorme pensar, sofrimento, vamos pensar assim, até para a gente facilitar o entendimento das pessoas, né? Que nós somos três psicólogos e as pessoas nos procuram por isso, né? hum, O que seria esse debilitante, apesar de estarmos num capitalismo que vale procurar um psiquiatra, vale pensar na terapia? Como que a gente poderia definir isso para quem nos ouve ou quem nos vê? então, eu tive acompanhando há um tempo atrás uma pessoa que, por causa de violência urbana, né, ela não estava conseguindo mais sustentar e trabalhar. Né? Não conseguia, nem de Uber, nem de metrô, nem de ônibus, só pensar de ir para lugar que tenha gente, que tenha desconhecido, né? Numa cidade que não é uma das cidades mais seguras do Brasil, né? Isso daí acaba cerceando a liberdade dela física, né? Porque aí ela não pode ir trabalhar, ela não sai com os amigos, né?
E ela é uma pessoa super ativa e super social, né? Então, esses que são os pontos. E aí a gente tem também os extremos, né? O pessoal do burnout, o pessoal que realmente, tipo os hikikomores que a gente estava conversando, né? Que escolhem não fazer parte, né? Mas continuam, de certa forma, também fazendo parte. É, Então é isso, de como é que a gente pode cuidar desses casos que podem, né, vir a gerar outras complicações e o que que é uma ansiedade normal, né? Porque o que que é normal também é um conceito muito difícil. É. Uhum, uhum. É possível ter uma ansiedade normal, Tiago? Você conseguiria falar alguma coisa disso? Não, porque por que eu estou te perguntando isso, né? Porque a gente vem Ah, da psicologia, lê aqui, lê ali, que a ansiedade também, ou como a angústia mesmo, nós estávamos dizendo agora há pouco, ela é um modo que também nos facilita e nos ajuda no nosso dia a dia, porque sem a ansiedade nós não conseguiríamos fazer nada, porque talvez seja uma ansiedade que nos move, né? Joga a provocação, talvez não seja isso para nós, né? Mas talvez é algo que a gente normalmente ouve por aí. sim, ouvindo a Thaís e quando ela traz esse debate do normal e do capitalismo, não tem como a gente não pensar, né, junto com ela, que o critério diagnóstico é justamente a produção, é justamente o quanto a gente consegue produzir. Né? Então, assim, de que forma esse sintoma ele vai ser prejudicial para nós, enquanto esse sujeito continua sendo produtivo. E daí Uhum. eu fico me perguntando, e me pergunto junto contigo, Thaís, se de certa forma o pensamento de Sartre ele também não deixa de ser um tanto quanto anticapitalista. Uhum. Vai articular todos esses debates, sabe? Sim, sim, é bem anticapitalista, inclusive, né? E é isso, eu acho que a gente só poderia realmente se livrar disso um sistema diferente, só que isso não vai acontecer tão cedo, né? Pelo menos não nas nossas vidas. É, E por que seria, assim, deixa eu já puxar esse gancho, né? Por que, seria o Sartre um anticapitalista, né? Pra gente, a gente, eu suponho que quem nos ouve também estuda existencialismo, mas talvez muita gente não entende o que é isso, né? O que é esse ponto crítico, nevrálgico de Sartre anticapitalista? como não ser anticapitalista, Golden? Eu sou provocador daqui! Mas como não? Como não ser anticapitalista para nós, né? Mas temos uma horda por aí que não pensa da mesma forma, né? Então a gente Sim. precisa Sim, lançar sim. essa provocação até mesmo para que talvez faça eco, ou pelo menos leve alguma coisa para que possa pensar a respeito, mesmo que não concorde, concordar e discordar, sabe? Mas que a gente precisa pelo menos criar um Hum. argumento melhor. Nós somos anticapitalistas, ok, acabou o programa. Não, né? Então precisamos pensar assim, né? Principalmente aí eu trago para cá, que talvez caia na questão dessas altas do diagnóstico, dos diagnósticos nos TikToks da vida, né? Aí eu já também já, Nossa. aí eu coloco outra provocação aqui, quando a gente pensa em produtividade, talvez na mente de todo mundo, posso estar errado, a gente pensa em pessoas adultas trabalhando, mas a gente sabe que tem altíssima, vamos colocar assim, de jovens, um alto porcentagem de crianças e jovens se suicidando, né, cometendo suicídio. Então, assim, Uhum. o que seria também essa produtividade nessa idade, nessa tenridade? Uhum, uhum. Muitas perguntas, eu sei, mas eu já emendei para a gente fazer essa provocação. Sim. Ouvindo a Thaís e pensando um pouco nesse pensamento de Sartre, pensando junto, de que a liberdade ela é ontológica sim, mas ela é no sentido de que nós somos liberdade. Liberdade não é um negócio que a gente pode ter, mas liberdade também é uma coisa com que a gente se faz no mundo, na situação, nas condições que a gente se encontra. Quando a gente pensa o critério de produtividade para falar assim, ó, fulano é ansioso, portanto, ele tem tais sintomas. A gente pode pensar que o critério que vai estar colocando ali é o quanto esse sujeito
ele consegue responder essas normas, se alienar a esse sistema, se alienar a esse trabalho, a essas condições de vida, para continuar existindo, para continuar sendo válido Se naquele objetificar, contexto no social. caso. Isso. E daí, quando a gente olha para Sartre, na realidade, o adoecimento ele é uma grande denúncia do concreto. Ele é uma grande denúncia da realidade social em que aquela realidade humana está vivendo. Hum, Então, assim, o sintoma, ele não é apenas diagnóstico, ele também é denúncia. Ele hum, aparece para reafirmar que aquelas condições de vida tornam a existência insuportáveis. Então, me hum, parece que quando a Thaís vai colocando todos esses questionamentos e todos esses panoramas, é como se Sartre, de algum modo, estivesse também mostrando, olha como as estruturas econômicas e agora também tecnológicas e também sociais, elas interferem completamente no modo como a gente vive, inclusive psiquicamente falando, né? E daí quando eu penso no adolescente, na criança, eu tô pensando que assim, tá, elas podem não trabalhar tal como um adulto, né? Tal como um adulto que oferece sua força de trabalho. Mas hum. existem coisas ali em jogo. Ela trabalha também com a força do estudo, com a força da obediência. Inúmeras coisas estão em jogo nessa relação, né, que produzem ansiedade, inclusive das expectativas que as instituições têm sobre essas crianças e adolescentes, mediante esses futuros adultos que eles serão, né? Fiquei pensando nisso também. Não, e pensar que, vamos lá, na época do meu pai, de aprender um ofício, antes de ter um diploma, né, e poder começar de baixo, mas subir por experiência, a minha geração já não teve isso, né? A minha geração, e a do Thiago tá pior ainda, na minha geração, a gente precisa ter um doutorado para ser alguma pessoa, né? Não basta você saber fazer, você tem que saber fazer e certificar, e ter o Lattes, e o Lattes extenso, e não sei o quê. Então a gente, meu pai falava para mim, filha minha, estuda para você ter um futuro. E cara, eu tenho 20 anos de formada. Ano que vem eu faço 20 anos de formada, nossa. E agora? Né? E o futuro eu ainda não tenho, sabe qual é? Não está garantido. Eu tenho que continuar construindo, porque eu Uhum. acabo ficando para trás. Você vê pessoas tão jovens como o Thiago, que vai ser doutor antes de mim, entendeu? É. A gente Futuro, pode torcer. Ó, isso, ó, tá, pode parar de engatilhar nesse episódio. eu acho que futuro não tem nem para Globo, né? Porque todo final de ano ela canta que vai ter um futuro, né? Não, não tem, sabe? Então eu acho que aí que está o problema. E aí, se a gente pegar um pensamento, né, que é super influenciado por Sartre, que é da antipsiquiatria, que pensa que então os transtornos mentais, né, viriam, né, não gosto desse nome, mas enfim, viriam a partir de uma sociedade doente, né, que não é uma coisa individual, mas é coletiva, só que alguém sofre individualmente, mas é coletivo. E também pensar no prefácio que Sartre escreve, tem um livro do Lang do Cooper que chama Razão e Violência, que ele fala, né, que talvez a doença mental seja uma saída possível para uma situação insuportável. Então, assim, cara, será que o nosso sistema econômico não é uma situação insuportável que está criando saídas possíveis através da loucura? Né? E ele aponta para isso também lá no Flaubert, né, no Idiota da Família, que a neurose de Flaubert seria uma saída para uma situação familiar insustentável, por uma exigência familiar insustentável. E agora a gente ainda tem um agravante maior ainda, porque aí a exigência não é só familiar, a exigência é exigência de nós mesmos. Né? O Bill Churran bem apontou, né, que o problema é que agora nós somos empreendedores de nós mesmos. Então, assim, eu mesmo me cobro.
Então, eu não estou em paz nem quando eu estou sozinha, sabe qual é? Porque eu estou o Para tempo que todo falando, pô, eu descanso, podia né? estar escrevendo, eu podia estar não sei o quê, eu podia. Uhum. É É o tal para do que FOMO, né, descansar? também. Né? Para que descanso? Para que É. lazer? Para que tudo isso? Vamos virar uma simples peça de uma máquina industrial, né? A gente vira uma Uhum. grande empresa, né? Uma grande empresa. Estragou? Opa, opa, coloca outra aqui no meio. Coloca outra de Aí, substituição. o que nos leva para a série que o Thiago tem que tomar vergonha na cara e assistir, Ruptura, né, Thiago, que vai tomar vergonha na cara e vai assistir. É um adendo para uma próxima. Um Não vamos dar adendo. spoiler, Eu, não. eu tomo um sarrafo no meu próprio podcast, mas não, pode deixar. Pode deixar. Mas vamos lá, só vou colocar uma provocação para quem não assistiu também. É, quando você achar que. E quando essa série saiu, tinha uma galera achando, ai, que procedimento maneiro. Que seria uma boa ideia Teve você isso? separar. Eu, eu não ouvi nada disso. Teve gente que achou a fazer a Teve, ruptura. porque, Uau! claro, Né? porque aí eu não tenho que me Capitalismo preocupar com os problemas de neoliberal no trabalho quando eu seu. estou no lazer. Capitalismo Gente, neoliberal total, né? É o Byung-Chul sim, Han na E aí as veia. minhas emoções não vão me tocar também no trabalho. Então, assim, Claro. olha que paraíso. sim. É. Só que é isso, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas Seria a que a nossa ruptura uma má sociedade está fé? encaminhando. Com Seria a ruptura. certeza. Eu ia spoilear, vou ficar quieta. Não, A não mulher do espoleia, senador. não. A mulher do senador. Tá, enfim, deixa quieto. Não, vamos voltar para a ansiedade, senão a gente vai ficar angustiado falando de ruptura aqui. E o Thiago vai sair da nossa, da nossa live aqui. Eu vou sair do Para podcast e assistir. deixar vocês dois aí. Né? E daí eu vou assistir vou sair do podcast para assistir Ruptura. Então, Gente, já mas fizemos uma boa ação. uma boa ação. E Ai, o como que gato a gente mordeu. pode. Como que a gente Oi. pode, então, lidar num mundo assim, neoliberal, filha da puta que a gente vive, em que a gente se faz engrenagem, né, e sente prazer em ser engrenagem, porque a gente talvez não, na maioria das vezes a gente não tem também essa noção em nos localizarmos, né? A gente vai, talvez, não sei se nem poderia classificar na má fé, mas vamos colocar assim, né? Essa alienação, né? E às vezes só se dá conta, talvez, um transtorno, numa situação de ruptura, vamos dizer assim, ruptura com a própria vida, né? Como a mesmo Thaís disse, como mesmo o Tiago disse, né? E como que lidar num mundo assim? Como lidar com esse, novamente vou perguntar, com esse excesso de diagnóstico que nós temos? Adoecendo, né? Mas brincadeira. É uma possibilidade, né? Porque assim, Adoecendo. eu pergunto isso porque a gente vive em eras de coaches, né, e eras, querendo ou não, da nossa própria era da psicologia com o Santo Graal sendo ofertado a todo momento, né, com fonte das juventudes e assim por diante. E para nós aqui, pelo menos, a gente acredita num processo um, um pouco mais lento, mas um pouco mais constante e duradouro, né, porque a gente se localiza, por exemplo, na nossa terapia, na nossa abordagem, a gente vai se localizando e vai criando cada vez mais angústia, e isso vai sendo um ciclo de melhora, vamos dizer assim, né? Não, nunca de cura, porque cura a gente só vai se curar o dia que morrer, e olhe lá. Né? Então, nós temos essa preocupação, né? Vira e mexe a gente conversa da informalidade, que isso acaba mais nos prejudicando do que necessariamente nos ajudando, porque a gente acaba se identificando, claro, cria identificação, mas acaba também nos colocando numa má fé, numa alienação total, e a gente acaba não descobrindo os nossos porquês, os nossos significados, né? Mas é isso, né? Porque a sociedade quer para agora a solução, quer a melhor agora, quer a resolução agora. Exatamente porque ela não consegue se temporalizar, né? Essa temporalidade, né, que carrega o passado, se faz o presente, se jogando para o futuro, ela não tá nesse modo de ser ansioso, né? Que a gente tem visto socialmente. Então é isso, eu quero a pílula mágica, eu quero a sessão de coach de R$ 3.000. Eu não vou no Tá barata psicólogo essa por um sessão de ano. coach aí, hein?
Me apresenta que eu quero. Tá barato esse coach aí, hein? Tá barato? Tá Então, barato. enfim, 3.000 para mim, nossa senhora, né? Mas isso, né? O retiro de ayahuasca, que a gente vê muito aqui na Europa, né? As pessoas pagando caríssimo para ir para o Brasil para fazer retiro de ayahuasca, mas não quer fazer uma terapia, né? Por quê? Porque a medicina é mágica. Não estou falando que não seja, tá, gente? Não estou falando que não seja transformador e que exista um grande valor na medicina psicodélica. Mas, contudo, porém, entretanto, não adianta nada só a substância, né? Não adianta nada se eu não estou preparado para encarar, né? Esse lugar de autor da minha própria vida, né? E aí que entra um monte de gente aí que sai de um monte de outras linhas de psicólogo e vem parar com a gente falando, eu já tentei de tudo, não sei o que fazer mais, Sim. né? Porque o tentar de tudo são fórmulas criadas para geral, né? Eu estudei bastante Encaixotar cognitivo soluções, comportamental né? na primeira onda ainda. Aham. E era assim, eram os livros do Beck, era transtorno de ansiedade, o como Vamos lidar em apanhar. 20 sessões. Sim. Desculpa lá, mas tem paciente que está comigo há 5 anos, sabe? Né? E E, e a como lidar ansiedade com isso? continua e vai continuar. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Em era de Uhum. coaching, em era de facilidades, né? Você dizendo assim, eu estou com uma paciente há 5 anos. E como lidar para alguém que esteja procurando terapia, sabe, Thaís? Ou alguma solução para a sua vida e falar, putz, será que para o meu problema eu vou ter que passar 5 anos fazendo terapia? Pode ser que Né? sim, né? Assim, mas é uma provocação. O que você acha, Tiago, nessa questão? Como a gente Eu, poderia falar sobre isso? eu acho que assim, é, reafirmando aquilo que a Thaís traz desse tato da gente pensar e de questionar esse aceleramento da nossa vida cotidiana, eu acho que o gesto da psicoterapia e da nossa postura como psicólogos é justamente de desacelerar. É justamente de não considerar a ansiedade como um pedaço de mim que eu posso cortar. É uma coisa que constitui a minha vivência. E que, de certa maneira, se eu não desenvolver esse gesto muito singelo de questioná-la, esse gesto também de compreendê-la e de me demorar nela, né? Não vai. Não vai. Eu acho que o nosso gesto na contramão do coaching, dos retiros de montanhas que duram tantas semanas e de outras coisas do tipo, é que a gente não cai no tempo ansioso para cuidar da ansiedade. Uhum. A gente faz o movimento inverso. A gente não pisa no acelerador, né? É, Uhum. é como se a gente entendesse que tá. Se a questão é um aceleramento da vida cotidiana, para que eu vou dar uma fórmula mágica ou que vai resolver instantaneamente, sendo que é o instantâneo que está sendo O o, problema, né? exatamente o problema, o enigma do negócio. Até porque vai chegar um Uhum. momento que a pessoa vai ter um problema diferente, vai ter uma crise ansiosa, ela vai tentar essa mesma coisa, aí não vai dar certo, aí vai virar um ciclo infinito, aí vai criar outro problema, vai cair em outro problema e não se descobriu por que teve, qual foi a causa da ansiedade e como resolver isso, né? Uhum. Isso Então, a aí. coisa é a gente pensar, né, quais são os estímulos, né, ansiogênicos de cada paciente, né, como se dá essa vivência da ansiedade e pensar momentos de higiene, né? Tipo, tem higiene de sono, momentos de higiene mental mesmo, né? De o que que é que eu não consigo suportar, o que que é que eu preciso, porque eu preciso fazer parte do social, eu preciso, né? Eu vivo em tempos ansiosos, eu vou ter que funcionar, né? De certa forma, sintonizado com isso, mas eu não posso ficar assim o tempo todo. Então, quais são as coisas que eu procuro para dar essa sensação, então, de que eu não estou correndo atrás do meu próprio rabo, né? Dopados, como é que é? Eliane Brum de novo? Dopados Enfim, correto, o alguma coisa do título da tipo. Eliane Brum.
né? Porque senão a gente fica nessa, né? Aí toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, aí para alta produtividade aí vai para Ritalina, o Ambiance, que agora é a moda, né? É, e cara, eu sou humana, eu não sou máquina, né? Só que a tendência societal não é mudar isso, né? Então, a gente procurar com os nossos pacientes quais são esses momentos de respiro que a gente pode criar, né? Seja indo para academia de ginástica fazer exercício, seja viajando, seja lendo livro, seja. E aí as artes também têm muito valor, né? Sartre já apostava muito no valor da arte para a gente dar um alívio da existência, né? Tanto que vamos lá no Roquetan, na náusea, é através de uma música, né? Que ele consegue. Gente, vou spoiler um pouquinho, né? Tem uma música, Some of These Days, que toda vez que É um livro toca, de ele consegue 1940, então né? Acho sair que da dá para escolher. náusea. Pois é. Mas é isso, a gente procurar maneiras que a gente possa ser criativo com a nossa existência e não ser só funcional, e não ser só responsivo, e não ser só produtivo, né? Não é fácil, porque cada vez tem mais coisa para fazer em menos tempo. E para cada um que procurar, né, Thaís? Novamente, só reforçando essa questão, Uhum. não é uma caixinha que vai dar para todo mundo, né? É saber o que é ansiedade, mas se o paciente nos procura, é para saber a realidade deste paciente, apesar Uhum. da ansiedade, né? Então, se essa ansiedade está pegando esse ser, essa pessoa, opa, vamos descobrir o que está pegando aqui, né? Não vamos, então Uhum. tá. Não que não seja necessário, talvez em muitos momentos você está em crise, tá, procura um psiquiatra, procura um bom psiquiatra, toma um remédio, se acalma e volta para a gente. Vamos fazer esse ciclo, vamos, mas é para cada um, né? É para cada um, Uhum. não é, né? Mas, gente, Sim. demos agora 57 minutos de gravação. Nossa Nossa, Senhora, como é que vocês vão ter coragem de ouvir a gente tanto tempo? a gente é corajoso, né? E se não ouvir, dá angústia, né? Ai, meu Deus do céu, olha só, vai rolar fome em todo mundo que não ouvir. Claro, não espero menos. E assim, foi muito bom a nossa conversa e nós vamos agora para nossas dicas culturais. Tiago, o que você traz para nós hoje? Eu trago um livrinho, só que esse livro não tá comigo. Então, Mas assim, manda no aí que depois momento, eu coloco na tela. Pá! depois bota na tela, por favor. E daí é um livro que eu havia indicado para Thaís, e do SPK. É um livro que foi publicado no ano passado. Livro Sapeca. O livro Sapeca. Ô, Thaís, você tem a obra aí? Ela vai pegar ali. Ela vai Vai pegar, ela vai buscar na pegar. Fernando me estante deu, dela. Fernando me Aí. deu. Aí, ó. Essa obra, exatamente, perfeito, Thaís. É isso Isso. aí. Fazer da doença uma arma. É um coletivo de pacientes da nossa antiga União Soviética, em que eles se reúnem. Não, a União Soviética não é alemão, Alemão? Oh, é verdade, é verdade, 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 verdade. é Aftasarden, É coletivo de pacientes socialistas. socialistas. Socialistas, é verdade, é verdade, é verdade. Volta, 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 volta. Se trata desse livrinho aí, de vários relatos de pacientes psiquiátricos soviéticos. Esse aqui, ó, SPK, Fazer da Doença uma Arma. Não é soviético, é alemão. Eu não falei soviético, eu falei socialista. Eu falei socialista. Você Entendemos. agora, Manda ver. não, a última vez você falou soviético. Galera que tá ouvindo, volta aí e ouve lá para Como ver se como o Thiago assim? falou Não, Deixa soviético no de novo. comentário pra gente as diferenças, né? Cada ponto diferente que ele colocou. Isso aí. socialista, passei socialista. Enfim, esse Ah, livrinho aí é maravilhoso, tem vários relatos. Inclusive, quem faz o prefácio desse livrinho é o Sartre. E ele já traz alguns argumentos que no prefácio do livro Razão e Violência já estavam ali. E também ele desenvolve um pouquinho mais ali no SPK. Tem em especial esse, assim, é maravilhoso porque é a vivência do paciente. interessante. E é isso que é muito legal, porque geralmente livros técnicos é geralmente um teórico falando sobre o fenômeno. E nesse caso não. Nesse caso é diferente. É eles que assumem a postura em relação ao sintoma.
E para eles, a noção de saúde mental nada mais é do que um dispositivo nazi-fascista de controle. Uau, É preciso um, ler. é um, é um livro maravilhoso, tá na coleção Bem bom. Esclosante do Vladimir Safatli, também, da Ubu. Aquela coisa, Ubu nos patrocine, pelo amor de Deus. Ou se não Então, precisa patrocinar, só manda livro pra gente, tá bom. exato. E A daí gente seria faz review, que aí os meninos vão me convidar, que eu vou ganhar livro também. a Claro, gente por faz favor. review. Sim. Então, essa seria a minha dica. E você, Thaís, tem alguma dica cultural pra gente, além de ruptura? Cara, que difícil, né? O SPK é uma boa, mas aí também pensando nesse viés, né, da gente pensar o que que é loucura, o que que é normalidade, o que que é que a gente, que são as pequenas coisas que a gente, que não necessariamente é loucura, mas que a gente consegue lidar com, né? E tal. Tem um filme na Netflix. O Maurício resolveu chegar, porque ele é desses, tá? E ele mostra o rabo. Que chama As Linhas Tortas de Deus. Acho que é. Uhum. Eu, As eu, eu Linhas procuro Tortas aqui. de Deus. Eu vou procurar aqui enquanto você fala. É um filme espanhol, né? Muito Uhum. bom, que vai brincar exatamente com a ideia de normalidade, de loucura, Uhum. né? E como que o social, né, impacta o O nome é esse individual. mesmo. Eu não posso falar muito mais, porque senão eu vou spoiler e vocês vão brigar comigo, porque eu já spoilei muita coisa hoje. Mas é um livro bem bom. É um filme bem bom Um para filme bem assistir. bom. Já que o Legal, Thiago legal. falou de livro, eu falei de filme. E eu vou falar, Amigo, sua vez. vou indicar um filme que eu assisti ontem, que tá, aliás, as minhas duas dicas de hoje poderiam entrar no programa passado tranquilamente, né? A primeira, mais simplesinha em termos de descrição do que eu vou dizer, é a entrevista da Erika Hilton para o Alt Tabet. É sempre bom ouvir Erika Hilton com toda a sua oratória maravilhosa. Ela fala sobre as questões. Ela diferencia bem brevemente o que é trans e travesti, uma pessoa trans e travesti. Vai lá, não vou espoliar, como a Thaís mesmo diz. Né? Trata da questão do 6 por 1 e interessante que ela também fala sobre como é ser uma travesti num congresso. Né? Então, assim, é sempre bom ouvir Erika Hilton. Procurem. Todas as entrevistas da Erika Hilton é bom. Erika Hilton para presidente. Né? E, inclusive, ela fala sobre isso, da possibilidade. O Tabet pergunta para ela. Então, vai ouvir. Aliás, sempre perguntam para ela. Né? É. E o outro eu assisti de segunda para terça. Aparece logo, filho. A Thaís está mostrando o gatinho dela aqui, o Maurice. Eu É que ele assisti tá querendo aparecer, então aparece. eu assisti O Homem com H, a cinebiografia do Ney Mato Grosso. Eu Muito adorei, eu tinha muito medo de bom. assistir, não por ser filme brasileiro nem nada, mas porque toda cinebiografia, às vezes, ela peca no ritmo, né? Então ela acaba se perdendo um pouco, coloca muita história dentro de um filme de 2 horas e a gente fica perdido. Há algumas partes que poderiam desenvolver melhor, não acontece. Eu senti isso, por exemplo, assistindo recentemente, 1 mês, 2 meses atrás, a cinebiografia da Whitney Houston, que eu não tinha visto. É bom até certo ponto. Então morria de medo disso, né? Mas O Homem com H eu amei. Eu coloquei para assistir, vou assistir meia hora agora, era já de quase meia-noite, e o resto eu termino no outro dia, né? Não, eu terminei o filme porque é muito bom. E se tivéssemos Oscar no Brasil, o Jesuíta Barbosa com certeza concorreria, viu? Porque ele está fenomenal, ele está fluido. Não é uma atuação que você vê ali que é caricata. Então, você não sente, pelo menos para mim, acho que vocês também que já assistiram, não sente isto, né? Aí o filme trata do Ney, um grande artista nosso brasileiro, né? Trata das questões dele com o pai, que sempre foi muito traumática, muito difícil. Trata da questão da censura à época da ditadura, por ele ser muito sexual, muito sensual, né? Tanto que tem uma parte do filme que vão falar com ele justamente por isso. Olha, será que dá para baixar um pouco a bola?
né? O que mais? O que eu mais coloquei? Os percursos amorosos do Ney. O Ney era muito quente, né? Inclusive isso se reflete nas próprias cenas do filme, são cenas quentes, né? E eu peço para todo mundo, assista esse filme sem olhar para cenas quentes, né? Porque tem todo esse preconceito, né? Com homens se pegando, né? Nos filmes. Mostra muita cena quente, mas quando são homens e mulheres se pegando, ninguém fala nada, né? Mas agora quando são homens se pegando, tem isso, né? E o filme é impecável, eu adorei, vale muito a pena, passa rápido, e ao final do filme, não é spoiler, mas aparece o Ney, né? Como é esperado. É Ele canta. spoiler, sim, tá? Meu Deus, ele tá vivo ainda, tá, Thaís? Então, mas não tinha nada que Né? aparecer. Você Tá tem que bom, falar né? pra mim que ele aparece. Tá Eu bom, não vi o desculpa. filme ainda. Foi mal. Mas assim, na hora que você lembra, na hora que apareceu o Ney ao final como homenagem, você nem vai lembrar assim que eu te Quer falei, ver, ó, viu? dos nossos ouvintes ou os nossos televidentes, quem não sabia que aparece o Ney no final? Coloque no Coloca aí no comentário. comentário. Coloca para nós. Quem se sentiu roubado da experiência de surpresa por Briguem causa do comigo. spoiler do Golden? Briguem Briguem É, comigo. comigo. Briguem comigo. Enfim, gente, foi maravilhoso conversar com vocês. Foi ótimo, uma conversa super fluida, muito legal. É o que nós esperávamos, né, Tiago? E que a gente tem como objetivo eu já ia falar universal singular, não, no singular universal, justamente isto, né? A gente conversar de uma forma que possa ecoar nas pessoas que nos veem e que nos ouçam. Porque senão a gente vai ficar falando só para nós e só para nós. Já basta o mundo, né? Já basta a pois gente é. ter esses mundos aí que complicam mais o nosso entendimento. E a nossa situação aqui é para facilitar um pouco do entendimento. E para quem tiver dúvida, comentários assim por diante, escreva para a gente aí nos comentários do Insta, né, no YouTube, porque daí talvez seja também uma forma de a gente continuar aqui com novas possibilidades, né? Manda aí, Sim. Tiago, o que você É tem para isso aí. dizer. Obrigado, Thaís. Aí, Né? Obrigado, Thaís. Muito sim. obrigado. Sim, eu queria agradecer Tamo junto. muito, muito, muito a Thaís. E você também, Golden, por mais um episódio Obrigado. maravilhoso. É Amiga, foi nós. muito gostoso ter você, pelo amor de Deus, que gostoso. Volta, volta quando quiser, tá? É muito, muito bom te Me ouvir falar. convidem quando quiserem. Sim, senhora. Vamos tentar ter mais vezes. E assim, também queria agradecer os ouvintes e Os também telespectadores também. telespectadores, para as pessoas que estão vendo no YouTube. E o meu beijo e o meu até mais. É isso aí, Até mais. gente. Meninos, obrigados pelo convite. Ouvintes e telespectadores, obrigado pela paciência. Coloque aí nos comentários qualquer pergunta que a gente pode ver se a gente aborda em outro episódio. E é isso. E vou fazer o de sempre dos redes sociais, né? Curta, compartilhe, comenta. Vamos fazer isso o singular universal crescer para a gente ter ótimas conversas. Beijo para todo mundo. Isso. Beijo.